Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Como Vencer as Drogas. Quero lembrar para você que nos assiste, que nos acompanha, que o propósito e objetivo do nosso canal é totalmente educativo. Através da experiência de 14 anos pastoreando comunidades terapêuticas, aqui nós compartilhamos experiências que têm dado certo e outras experiências que não têm dado resultado. E aquilo que nós queremos levar de conteúdo para você é exatamente testemunhos, experiências, ferramentas para que possam ajudar, muitas pessoas a se libertar de algum tipo de vício. Quero lembrar que vício ele não é totalmente ligado somente a drogas. Muitas vezes nós falamos só de drogas, mas existem vídeos relacionados a jogos, internet, compras, pornografia e assim por diante. E hoje falaremos sobre um assunto também muito importante, sobre o que pode levar, conduzir uma pessoa a ter uma recaída com relação, ao seu tratamento, aquilo que ela tem buscado exatamente com relação à sua libertação de algum tipo de vício, seja ele qual for. Quero lembrar que uma recaída é uma pessoa que, por exemplo, ela encontrou um caminho longe, de algum uso de substância psicotrópica ou algum tipo de vício, e infelizmente ela volta àquele hábito anterior e ali se torna novamente dependente. Isso é uma recaída, diferente às vezes de um lapso, que é um uso, intermitente, mas a recaída leva a pessoa novamente ao vício. E eu quero trazer uma experiência pessoal minha, Ronaldo, com relação a comunidades terapêuticas. Fazem 14 anos que eu pastoreio, que eu acompanho, que eu faço aconselhamento cristão, que ali eu ministro a palavra e acompanho acolhidos e acolhidas dentro de comunidades terapêuticas. E a recaída, ela muitas vezes é envolvida, está relacionada exatamente com o perfil da pessoa. E eu, Ronaldo, eu tenho notado já há algum tempo, um bom tempo, que nós temos pessoas mais racionais e pessoas mais emocionais. A pessoa emocional, nós inclusive já gravamos um vídeo sobre isso, geralmente são pessoas muito intensas. São pessoas que gostam muito, da mesma forma odeiam intensamente. São pessoas que muitas vezes têm um plano e depois muda o seu plano sem consequência absolutamente nenhuma. Enquanto pessoas racionais, elas não demonstram muitas emoções, porém são pessoas também mais frias, elas são mais calculistas. Elas, antes de tomar uma decisão, elas racionalizam para saber se aquilo é conveniente ou não. E eu, Ronaldo, através do aconselhamento, eu percebo que realmente o dependente químico, na maior parte das vezes, grande parte das vezes, são pessoas mais emocionais do que pessoas racionais. E essa vertente, essa parte tão emocional dessas pessoas, fazem que qualquer tipo de frustração ou decepção que elas possam ter, que elas possam passar, elas infelizmente, elas venham a buscar a sua fuga, infelizmente, com relação ao vício. Eu quero lembrar que a substância psicotrópica, qual que é o propósito e objetivo? É exatamente fazer com que se altere a realidade. Então, aquela realidade que eventualmente vai ser de depressão, aquela realidade que vai ser de tristeza, aquilo vai ser alterado, infelizmente, através de uso de algum tipo de droga ou aquela atividade compulsiva pelo vício, seja através de compras, seja através de jogos. Então, a pessoa acaba tendo aquela atitude, aquela ação compulsiva que pode, infelizmente, levá-la ao vício. Então, o que eu, Ronaldo, eu noto que essas pessoas, elas têm muita dificuldade para lidar com decepções, com frustrações. E como alterar, então, essa realidade? Eu, Ronaldo, que tenho percebido isso. Bem, nós temos um projeto chamado Projeto DCD, que nós ministramos na comunidade terapêutica, e o propósito desse projeto é fazer com que os acolhidos e acolhidas que lá estão, eles se tornem pessoas mais racionais e pessoas menos emocionais. Que elas não sejam totalmente ali escravizadas da sua emoção. Muitas vezes ela está lutando, tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, está conseguindo alcançar a vitória, e por uma frustração menor que seja,
né, vem ali um sentimento de depressão, de solidão, de abandono, de derrota, que não consegue vencer, e ali ela vai acabar buscando, né, a sua fuga em algum tipo de ação compulsiva. Então é necessário que nós nos tornemos pessoas menos emocionais e mais racionais. Eu quero lembrar um texto bíblico para você, se você, né, conhece pouco da palavra, né, eu vou citar para você, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, logo após o Senhor Jesus ter sido batizado pelo seu primo, que chamava João Batista. Ele foi batizado no Rio Jordão. E ali a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus foi levado em espírito ao deserto por 40 dias. E após esse período, imagine que ali no deserto o Senhor Jesus, ele tinha fome, tinha frio, tinha solidão, e ali ele é tentado, onde, né, a palavra do Senhor diz que Satanás veio até ele, e ali ele é tentado por Satanás que fale que se prostrasse aos seus pés, ele daria toda a autoridade em todos os reinos, que se transformasse as pedras em pães para que ele pudesse comer, que se jogasse do alto de um pináculo abaixo, que o Senhor daria ordem aos seus anjos para que ali pudessem resgatá-lo. Imagine a situação. Se o Senhor Jesus fosse uma pessoa emocional, seguramente que ele teria sucumbido àquelas ofertas e teria perdido todo o seu propósito. Porém, o Senhor Jesus foi uma pessoa racional. Ele duvidou da promessa, ele confrontou com a verdade e tomou a decisão certa. Ele foi uma pessoa racional. Então, eu quero dizer para você que nos assiste, que nos acompanha, que realmente, muitas vezes, é difícil lidar com frustrações, com decepções que podem conduzi-lo até uma situação de depressão. Mas existem caminhos, existem formas, ferramentas para que você possa lutar contra isso. Se você tem gostado desse tipo de conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que têm lutado contra isso. E é importante para que o YouTube ele possa também disseminar esse tipo de vídeo para pessoas que precisem. Deixe o seu like no nosso vídeo. Eu quero dizer que essas ferramentas, os quais nós falamos, nós inclusive vamos gravar lives, vamos gravar vídeos aqui, inclusive ministrando esse projeto que eu ministro há tantos anos em comunidades terapêuticas e que tem um bom resultado. Eu vou ministrar aqui para você que possa acompanhar, possa lutar contra algum tipo de atitude compulsiva, contra algum tipo de vício. E se inscreva no nosso canal. Isso é importante para que o canal ele possa permanecer. E lembre-se, estou aqui sempre para te ajudar. Graça e paz.